Noite de verão em Paris. Apesar do frio fora de hora, tem sempre gente comendo nas mesinhas das calçadas. Esta rua, a Mouffetard, abriga dezenas de lojas dedicadas à gastronomia francesa. Nessa cidade apaixonada pela boa comida, queijo tem lugar de destaque. Paris é a grande vitrine dos queijos da França. E basta entrar numa queijaria típica daqui para ver a quantidade e a diversidade de produtos vindos de todos os cantos do país. Dá só uma olhada. Queijo amarelo com massa firme, queijo cor de laranja com cheiro forte, outros frescos, temperados com ervas, nozes e até com cinzas. Alain Boulet tem queijo de tudo que é canto da França. E sabe quantos? Nós temos uns 270 queijos diferentes na loja, mas no inverno chega a 360. Muitos queijos franceses contêm fungos. Isso mesmo, fungos que em geral formam uma casca esbranquiçada. É o caso do Brie e do mais famoso queijo francês, o Camembert, ambos feitos com leite de vaca. E o Roquefort, onde é que entra nessa história? O Roquefort é um queijo de leite de ovelha que faz parte da grande gastronomia francesa. O nome desse queijo foi tirado do lugar onde ele é fabricado, Roquefort, no sul da França. E é para lá que nós vamos agora. Estamos na autoestrada que corta a França de norte a sul. Saindo de Paris, são 650 quilômetros até o departamento de Aveyron, que tem 8.700 quilômetros quadrados. Isso é menos da metade do tamanho de Sergipe, o menor estado do Brasil. Na entrada de Aveyron, um marco da arquitetura moderna, o viaduto de Millau, com 320 metros de altura. Virou o cartão postal do sul da França. Aveyron tem relevo ondulado, com muitos penhascos, e lembra algumas regiões brasileiras, como a Chapada Diamantina. O vilarejo de Roquefort tem só 800 habitantes. Foi construído num lugar privilegiado e sua origem remonta a mais de 2.000 anos, quando aqui se formou um entreposto comercial. A primeira coisa que chama a atenção de quem chega a Roquefort é que a cidadezinha é bem estreita, comprida. Quase todas as construções se organizam em torno dessa rua principal. E outro traço marcante daqui é que de qualquer lugar a gente enxerga um paredão de pedra gigantesco que fica colado no vilarejo. É a Chapada de Combalu, um marco da paisagem e da história de Roquefort. Vendo de longe, dá para apreciar melhor o tamanho e a beleza desse platô. As escarpas de pedra se estendem por mais de 2 quilômetros. Aliás, roc, em francês, vem de rocha, fort, forte. Roquefort seria, então, uma fortaleza de pedra. E é no subterrâneo da fortaleza que ficam as cavernas, ou, como dizem os franceses, as caves de Roquefort. Um lugar histórico cercado de tradição. A família Carlo produz Roquefort há 80 anos. Pai e filha me recebem na porta da empresa e logo me convidam para descer. Terceiro andar subsolo e descendo. O ambiente vai ficando mais frio. E olha aí a cave dos queijos Roquefort. Agora, da rua até aqui, a gente desceu bastante. É sim, nós descemos uns 15 metros. São 4 andares de subsolo para chegar nessa caverna natural de Roquefort. Nossos antepassados apenas lapidaram a rocha para deixá-la assim mais reta, parecendo um salão. Aqui faz uns 10 graus e por causa dessas frestas na rocha, a temperatura e a umidade são constantes, tanto no verão quanto no inverno. Esta cave é uma das menores da região. Com 18 empregados, a família Carlo produz 230 mil quilos de queijo Roquefort por ano. Pelos padrões daqui, é uma cave artesanal. Produção artesanal. Delphine, filha de seu Carlo, é formada em bioquímica e cresceu no meio desses queijos. Eu me lembro que quando eu tinha 4 anos, meu pai já me trazia para as caves.
e eu ficava observando a fabricação do queijo. Hoje eu preciso seguir o mesmo caminho dele, aliando tradição com as necessidades atuais do mercado. A pesquisa histórica revela que os celtas já usavam as grutas daqui para produzir queijo milhares de anos atrás. E tão saborosa quanto o próprio Roquefort é a lenda que conta como ele foi criado. Bem, a lenda do Roquefort se passa num tempo remoto. Um jovem pastor tinha recolhido suas ovelhas para dentro de uma caverna e preparou um lanche, pão com queijo. Queijo de ovelha, claro. Aí apareceu lá no campo uma belíssima pastora. O pastor deixou de lado o sanduíche e foi correndo encontrá-la. Um passeio que levou muito tempo. Não vamos ser indiscretos a esse respeito. Quando ele voltou, o sanduíche tinha ficado todo azul. Um fungo se desenvolveu no queijo que ele tinha deixado dentro da caverna. E a lenda é que ele preferiu comer o queijo a ficar com a pastora. Então ele trocou a garota pelo queijo. Isso mesmo, pelo menos é o que conta a lenda. O fungo que tanto encantou o pastor da lenda é usado hoje e sempre na fabricação do Roquefort. Ele se entranha dentro da massa, formando esses pontinhos azuis, e é o grande responsável pelo sabor único desse queijo. Olha só o jeitão dele nessa foto ampliada. Seu nome, Penicillium Roquefort. Nesses dois pães dentro dos vidros, podemos ver como ele acaba recobrindo tudo. Antigamente, para fazer o queijo, era só misturar no leite um pouco do farelo desse pão embolorado. No campo, a produção do Roquefort sempre dependeu do trabalho duro das famílias. Hoje, são pouco mais de 2.300 propriedades na região que fornecem leite para a produção do queijo, com um rebanho de 850 mil ovelhas. Bonjour. Bonjour. Bom dia. Monsieur Yazi. Seja bem-vindo à terra do Roquefort. Bonjour. Os criadores Alice e Jean-Louis Ricard nos recebem de maneira calorosa na porta de casa. Uma construção tradicional com paredes de pedra. Et maintenant, donc, nous allons aller rencontrer Cody puisqu'elle nous attend. Eles nos convidam para conhecer o rebanho de ovelhas e dar uma volta pela propriedade. Alice e Jean-Louis têm 156 hectares de terra, 80 com pastagem formada. Caminhando pelo sítio, a gente logo encontra o rebanho. São 400 ovelhas em lactação, todas da raça Lacone, nativa da região. Animais rústicos que se adaptam bem ao ambiente daqui. Bom, a Alice e o Jean-Louis estão me contando aqui que a família Ricard vive nesse mesmo local há 5 gerações. Foi pouco depois do começo da Revolução Francesa, em 1789, que o primeiro parente deles chegou por aqui. Os Ricard sempre se dedicaram à criação de ovelhas, à produção de leite, só que no passado a vida era bem diferente. Como é que era a vida dos seus antepassados? Era bem mais difícil do que hoje. Logo de manhã, o pastor tinha que tratar das ovelhas, levar o rebanho para pastar no campo. Não tinha luz elétrica, não tinha máquina para facilitar o serviço. E pior, a região tem poucas fontes de água. Então o pastor tinha que ficar o tempo todo junto dos animais, conduzindo, vigiando. Não tinha nem cerca. Só voltava à noite, os animais para o estábulo, o pastor para casa. Hoje a vida é bem mais confortável, mas não falta trabalho. Nos meses de primavera e verão, é preciso produzir todo o alimento para o consumo das ovelhas durante o inverno. No inverno, elas ficam presas no estábulo, porque os pastos ficam cobertos de neve. Quando chega o verão, ninguém brinca em serviço na terra de Roquefort. Os criadores têm que dar duro para produzir todo o alimento que as ovelhas vão consumir durante o inverno, longo e rigoroso. Esse aí no volante é Julien Ricard. Dos 3 filhos de Alice e Jean-Louis, ele é o mais novo e o único que se dedica à fazenda em tempo integral. Da cabine refrigerada, capricha nas operações de preparo do feno. O primeiro implemento serve para juntar a forragem que Julien havia cortado há alguns dias.
Depois, outro equipamento aspira o capim e vai compactando os fardos. No galpão do sítio, o resultado de tanto trabalho. E o que é que vocês usam para fazer o feno? Cevada e um pouquinho de trigo. Durante o ano todo, as ovelhas recebem capim fresco e concentrado no coxo. Durante todo o ano, nós alimentamos as ovelhas 2 vezes por dia, pela manhã e à noite. Já no inverno, nós aumentamos a quantidade de feno e concentrado no coxo, para que elas consigam produzir bastante leite. O auge da lactação é nos meses de janeiro, fevereiro e março. Além de caprichar no trato, os Ricard não descuidam da saúde do rebanho. Hoje, o veterinário Jean-Louis Poncelet veio coletar amostras de sangue para controlar a brucelose e outras doenças. Ele só receita vermífugo ou vacina, por exemplo, quando surge algum problema de vermes ou doenças no rebanho. Nunca preventivamente. E é por isso que os exames devem ser periódicos e rigorosos. Ainda mais porque o queijo Roquefort é produzido com leite cru, não pasteurizado. A ordenha das ovelhas é feita 2 vezes por dia, uma pela manhã e outra no meio da tarde. Repare só como elas seguem o movimento da máquina pelo corredor. Os animais comem. Jean-Louis encaixa as teteiras e a ordenha começa. Cada ovelha produz uma média de 1,5 litro de leite por dia. A ordenha dura entre 2 e 3 minutos, tudo controlado pelo computador. No fim, as teteiras caem automaticamente e entra outro lote de ovelhas. Bom, no meio de tanto equipamento aqui, o Jean-Louis tem inclusive um controle remoto que ele usa para abrir e fechar a passagem ali das ovelhas. Est-ce que je peux utiliser ça? Oui, bien sûr. E eu vou mostrar como é que funciona. Vamos lá. Aqui, o criador recebe R$ 2,70 por litro de leite de ovelha destinado à fabricação do Roquefort. Qual a importância dessa mecanização para a produção familiar aqui na França? Se não fosse mecanizado, nós não poderíamos sobreviver, porque na ordenha manual nós teríamos que contratar mais de 10 empregados. Seria como voltar à criação de 50 ou 60 anos atrás. Impossível. Na correria da sala de ordenha, uma imagem chama a atenção. Em quase todas as paredes, Jean-Louis e a filha fizeram pinturas, uma homenagem ao passado. Bem, aqui tem um pastor de tempos atrás acompanhando o seu rebanho. É um pouco da nossa história. E eu conheci essa vida com meu pai, e nem faz tanto tempo. Mas mostra a evolução, né? Mas afinal, como é que se fabrica esse queijo? Este laticínio de porte médio recebe leite de 83 produtores da região. O funcionário pluga a mangueira e o leite de ovelha é despejado em tanques enormes. O diretor de produção, Jérôme Lozé, nos conta que, apesar dos equipamentos modernos, o jeito de fabricar Roquefort não mudou. E o fungo azul continua o mesmo. É exatamente o mesmo fungo, agora produzido em laboratórios especializados. A mesma cepa isolada há mais de 100 anos e que ainda hoje nós usamos, todos os dias. Aqui o leite recebe uma mistura de fermento lácteo e coalho, sempre de origem animal. Coalho industrial é proibido. Agora é a vez do grande astro de Roquefort, o fungo. Ao longo de várias semanas, ele vai se desenvolver e gerar milhares de pontinhos azuis na massa. São eles que conferem a aparência e o sabor típicos do queijo. Depois de 2h30, o leite de ovelha já está coalhado, mais rígido. É hora de cortar a massa em pequenos cubinhos. No passado, um serviço manual, mas hoje em dia...
medida que se movimenta, a lira mecânica vai cortando o leite coalhado. Tudo de forma delicada, lenta, apesar do tamanho da máquina. Depois, esses cubinhos de leite coalhado sobem por uma esteira. Boa parte do soro já vai se separando. No fim da esteira, a massa é colocada em formas circulares. Repare que o funcionário ajuda, direciona, mas em nenhum momento aperta ou prensa a massa. Daqui a pouco você vai entender qual é a importância disso. Terminada essa etapa, o pessoal da fábrica empilha as formas em carrinhos de metal, que seguem para a sala de gotejamento, onde o resto de soro vai escorrer durante 2 dias. Girar os moldes é a única tarefa dos funcionários. Eles viram e reviram todos os queijos 3 vezes por dia. E chegou a hora da salga. A salga no Roquefort só se faz na superfície do queijo, um sal marinho, natural, que nos permite conservar esse queijo por 7 a 8 meses. Durante 4 dias, o Roquefort vai absorver o sal lentamente. Para se fazer um queijo como esse, de 2,7 kg, foram usados 12 litros de leite de ovelha. Dá mais ou menos 4,5 litros para 1 quilo de Roquefort. A próxima fase é dentro das caves. Apenas 7 empresas fabricam o queijo Roquefort aqui no sul da França. A maior e mais antiga é esta, fundada há mais de 1,5 século e que emprega 1.400 pessoas. Logo depois da salga, todos os queijos passam por esta máquina. Veja só, um conjunto de 48 agulhas de metal faz furos na massa. Nosso guia aqui é Jacques Carlo, um especialista na maturação do Roquefort. Qual a importância desses furos no queijo? O penicillium é um fungo que precisa de oxigênio para se desenvolver, para respirar. E é nos furos que o fungo se desenvolve? Não, não é aí não. O fungo se desenvolve nas cavidades que existem dentro da própria massa. É por isso que o queijo não pode ser prensado. É para ficar poroso, criando um ambiente favorável ao fungo do Roquefort. Nós fazemos os furos para permitir a troca entre o gás carbônico liberado na maturação com o oxigênio do ar. E essa respiração favorece o desenvolvimento do fungo penicillium. E agora o queijo está pronto para começar a maturação. Hora de visitar as famosas caves dessa empresa que começaram a ser construídas no século XVII. Em muitos lugares, as caves de Roquefort mais parecem um labirinto. São quilômetros de corredores e galerias distribuídos em vários andares. Alguns locais são bem estreitos, outros mais amplos, sempre com colunas e arcadas de pedra. Por tudo isso, o povo da região costuma dizer que as caves de Roquefort têm a grandeza de uma catedral. Uma catedral construída embaixo da terra. Somando salas, corredores e galerias dos 7 fabricantes de Roquefort, a área construída aqui embaixo é maior do que a de todo o vilarejo que fica em cima. Passeando pelas prateleiras, Jacques explica que as caves são sempre sombrias, úmidas e frescas. A temperatura e a umidade favorecem a ação do fungo e a maturação do queijo. Eu diria que a maturação nas caves é a mais importante da vida do queijo, porque é quando ele ganha suas principais características. Estes, por exemplo, estão na cave há 10 dias. Veja só como o fungo se desenvolveu bem nas cavidades da massa. Nessa fase, nós nos preocupamos em acentuar certos aromas e sabores. A textura do Roquefort evolui e ele fica mais cremoso. Para completar a maturação nas caves, o Roquefort precisa ficar nas prateleiras por pelo menos 2 semanas. E no máximo por 25 dias. Depois entra em ação um batalhão feminino. As trabalhadoras
preparadoras embrulham os queijos um a um. Parece papel alumínio, mas não é não. São folhas de estanho, material flexível, mas resistente. É preciso embrulhar bem direitinho para retirar todo o ar entre o papel e o queijo. No final, o Roquefort passa no mínimo mais 2 meses e meio em câmaras frias, numa temperatura de 1 grau negativo. Nessa fase, a maturação é muito mais lenta. Agora, Jaqui nos leva para uma linda galeria construída no século XVII, conhecida como a Capela. Lugar ideal para uma tarefa nada penosa, degustar o rei dos queijos. Bom, para se fazer a degustação do Roquefort como se deve, o ideal é tirar o queijo da geladeira com pelo menos 1 hora de antecedência. O queijo mostra seu real valor, seus melhores aromas, quando consumido a temperatura ambiente, porque o frio diminui a percepção de sabor e de textura. Este queijo foi cortado há 2 horas e a gente pode dizer que agora está no auge. Ah, merci. Ele me convida aqui para experimentar e vamos provar o Roquefort. É delicioso. Ele é um queijo assim, quando você põe na boca parece que ele se desfaz, ele é muito macio. Um sabor forte, que certamente está ligado ao fungo, salgadinho, uma delícia. Isso é delicioso, felicitações. Merci. Para levar o nome Roquefort, esse queijo precisa ser produzido segundo a cartilha rigorosa que você viu. Assim, ele recebe o selo de origem oficial, indicado na embalagem do produto. O representante da Confederação Roquefort, que reúne tanto os criadores de ovelha quanto os fabricantes do queijo, comenta a importância dessa certificação. A importância do selo de origem é que ele determina a região que pode produzir alguma coisa. O selo Roquefort foi o primeiro obtido por um queijo na França e já tem mais de 80 anos. Mas hoje, esse conceito já está se espalhando um pouco pelo mundo. Até no Brasil, que tem o boi rastreado. É claro que estamos falando de negócios, mas estamos também falando de cultura local. No fundo, o selo de origem é o patrimônio coletivo de uma região. A força econômica dessa região não se limita à criação de ovelhas e venda de queijo. Com um produto tradicional conhecido no mundo inteiro, Roquefort também se preparou para faturar com o turismo. Os turistas podem visitar fazendas para acompanhar os tratos com as ovelhas e saborear o Roquefort com vinho regional. A criadora Annie Bernat recebe 3.000 turistas por ano. Cada um paga 5 euros. Ela já recebeu turistas de vários países, inclusive do Brasil. Ah oui? A visita às caves é outro passeio que nunca falta no roteiro dos turistas. Os grupos têm aulas sobre a história natural da região. A maquete descreve o terremoto que fez surgir a Chapada Combalu há milhões de anos. Orientados pela guia, os turistas assistem ao show de luzes e som nas galerias subterrâneas. No final da visita, uma esperada degustação e a obrigatória lojinha. O negócio do Roquefort injeta por ano quase €500 bilhão na economia da região. Algo em torno de R$1,2 bilhão. E será que essa montanha de dinheiro também garante qualidade de vida para as famílias do campo? Voltamos para o vilarejo onde vive a família Ricard. Jean-Louis e Alice nos convidam para um almoço de despedida. O interior da casa nos revela que os criadores daqui dispõem de conforto. Nós encontramos Dona Alice com a mão na massa, pronta para nos mostrar uma receita de torta salgada, a quiche de Roquefort. A quiche de Roquefort é uma especialidade de nossa região. Na massa eu coloco só farinha de trigo, água, sal e manteiga. Dona Alice ajeita a massa na forma e prepara o recheio. 5 ovos batidos com clara e gema. Uns 200 gramas de Roquefort em pedaços. Mais 200 gramas de creme de leite fresco e meio litro de leite. O recheio fica bem líquido e cremoso. Aí é só colocar um pouquinho de pimenta
e despejar a massa na forma, espalhando bem os pedacinhos de Roquefort. E a senhora não coloca sal? Não, só um pouquinho na massa, porque o queijo já é salgado e na hora de cozinhar, o sal vai se misturar ao recheio todo. Agora vamos levá-lo ao forno e precisa de uns 30 minutos para cozinhar. Quiche pronta, mesa posta, família reunida. Para a refeição de hoje, Alice e Jean-Louis contam com a presença dos filhos e do netinho de 2 anos. Uma delícia. Muito gostosa, suave, tem o sabor do Roquefort, um pouquinho do salgadinho do queijo. Mais suave, mais delicada. Mais félicitations, madame, c'est délicieux. Merci. Entre uma garfada e outra, Jean-Louis explica que tem 3 fontes de renda. O leite, os turistas que visitam o sítio e, assim como a maior parte dos produtores franceses, os subsídios do governo. O subsídio, sem dúvida, cobre uma parte dos nossos custos. Ele pode representar, digamos, o meu salário, a mão de obra da minha família. Ele é importante, mas não passa de uns 15% da renda bruta da fazenda. Au niveau qualité de vie, produire du lait de brebis. Agora, na opinião de vocês, produtor de leite de ovelha aqui nessa região, tem uma boa qualidade de vida? Bonne qualité de vie? Eu não posso responder pela minha esposa, mas eu nasci agricultor, escolhi essa profissão e sei como lidar com as vantagens e os inconvenientes que ela tem. Já a minha esposa veio da cidade para o campo quando casamos, há uns 30 anos. Ela poderia responder melhor essa questão. Acharia até complicado se tivesse que voltar para a cidade, porque nós temos a mesma qualidade de vida no campo, o mesmo conforto, é igual. Nós estamos tão bem no campo quanto na cidade hoje em dia. Sempre gentil, Dona Alice preparou muito mais do que uma torta de Roquefort para o almoço. Salada com Roquefort, carne e outro prato típico, o aligot, que é uma mistura de purê de batatas com outro queijo da região. Ao servir, olha só, ela usa uma tesoura. A despedida não poderia ser mais saborosa. A família Ricard faz parte das milhares de pessoas que ao longo dos séculos vem trabalhando para construir e preservar a história do Roquefort. Um queijo que se tornou famoso no mundo todo, mas nunca perdeu a raiz e a tradição do vilarejo.